Boa noite mesmo, né? Porque eu estou aqui na escuridão da noite fazendo uma gravação. Eu vou fazer essa gravação de uma projeção astral que eu realizei, né? Realizei no dia 11 de novembro de 1980. Então, vamos direto a ela para não perder muito tempo. Aqui está um pouquinho frio, né? Bom, eu fui deitar, né? Deitei do lado, de frente para a cama, né? Eu deitei do lado esquerdo, né? Levei mais ou menos uns 30 segundos para sair do corpo. Saí, eu fiquei um pouco parado sobre o corpo, mais ou menos acho que foram uns 1 minuto mais ou menos, né? Uns 60 segundos. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu me virei um pouquinho e fiquei olhando o meu próprio corpo, né? E aí eu comecei a subir, eu fui subindo de costas, né? Aí eu atravessei o teto, atravessei as telhas, né? Subi mais ou menos 7 metros, que é o que eu costumo subir. Fiquei olhando a casa de cima e depois eu subi 300 metros. E aí eu fiquei olhando para a cidade, né? Na verdade, quando eu saio desse jeito, o que acontece é que o fundo da minha casa que dá para Manaus, o centro de Manaus, né? É longe a beça, mas é desse jeito que eu fazia, né? E aí eu fiquei olhando para Manaus, né? Mas eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer eu vou até o Parque 10, que era mais ou menos atrás da minha casa, né? Da minha casa não, das casas que tinham lá, e aí eu fui flutuando, cheguei no Parque 10. Quando eu cheguei no Parque 10, tem um rio lá, né? Ou pelo menos tinha. Agora eu não sei se eles já tiraram o rio de lá. Eu fiquei olhando o rio de cima e a água, ela ia na direção, saindo da minha casa, ia na direção da esquerda, né? Do lado esquerdo. E eu fiquei olhando e procurando ver se eu encontrava alguma consciência, né? Fiquei olhando, né? Fiquei naturalmente a 300 metros de altura e fiquei olhando lá para baixo, flutuando e vendo se eu via alguma coisa. Aí é óbvio que a gente sempre vê figuras, né? Figuras que são interessantes para a gente, porque quando você se projeta no mundo astral, você vê coisas que são normais da Terra e coisas que são anormais da Terra, né? Pelo menos naquela época eram, né? E eu fiquei olhando e eu vi dentro da água, parecia ser um peixe comprido, que eu sabia que não era um peixe, mas parecia isso, né? E ele ia tortuosamente caminhando, né? Ia fazendo esses movimentos assim, né? E eu fiquei olhando, e daí a pouco ele desapareceu, eu não via mais, né? Eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou até perto da água para ver se eu o vejo, né? Eu sabia mais ou menos até onde ele conseguia ir com aquela velocidade. Então eu fui descendo e fui seguindo, olhando, eu não vi nada, né? E eu fiquei pensando que talvez fosse uma consciência, né? Espiritual que tivesse, talvez ali, tivesse morrido ali, alguma coisa assim, mas eu não consegui identificar o que era, né? Daí, o que eu fiz? Para me aventurar um pouco mais, eu fui entrando dentro da água
e fiquei olhando em todos os lados, mais ou menos no lugar onde eu tinha certeza que aquele bicho, aquele peixe, sei lá se era uma cobra, o que era, tinha caminhado. Mas eu, após entrar na água, eu vi que não tinha nada, né? Eu não conseguia enxergar nada. Aí eu saí novamente, né? Subi 300 metros, falei, vou voltar para minha casa, porque depois eu vou fazer uma outra experiência. Aí voltei até a altura da minha casa, em 300 metros de altura, desci, né? Aí peguei o papel que estava lá sempre do lado da minha cama, caneta, e anotei a experiência, né? Para não perder essa informação, é uma informação que talvez alguém possa utilizar algum dia, né? Eu não sei se as pessoas vão ouvir isso que eu estou falando, se isso vai continuar como vídeo, né, tudo mais, mas pelo menos eu tive a experiência de fazer isso e anotá-la, né? Então, foi isso.